A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos. Meus irmãos, estava lendo aqui o capítulo 12 do profeta Daniel. E aqui tem coisas misteriosas, né? Coisas misteriosas tem aqui, meus irmãos. Difícil de interpretar, né? Difícil de interpretar. E meus irmãos, eu estava meditando aqui. Estava meditando e passamos a entender que tudo está próximo, está muito próximo, né, a volta do Senhor Jesus Cristo, né, para vir buscar o seu povo. E aí, meus irmãos, deve se preparar cada vez mais. Satanás, ele se levanta com grande fúria, né, às vezes usando seus vasos. E a gente tem que pedir socorro a Deus para a gente vencer, não é? Porque o Senhor diz na sua palavra, né? O Senhor diz na sua palavra, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Que esse alguém é Satanás, que não quer que você vença, que você ocupe o lugar dele lá no céu, não é? E aí as afrontas são muitos, né? E Satanás, ele sabe que uma pessoa, quando ele aceita Cristo, ele está ali, meus irmãos, lutando pela sua salvação, não é? A pessoa não é mais aquela pessoa que tinha prazer no pecado. Ele peca porque está aqui no mundo, mas não tem mais prazer, né? O sangue de Cristo está fazendo expiação pelo seu pecado. Agora, ruim é para aqueles que não aceitam de maneira nenhuma, né? Não aceita e ainda persegue, não é? E aí fica difícil, mas a gente conhece a palavra de Deus e é pela palavra de Deus que a gente vai vencer a Satanás com seus demônios. E vamos sim ocupar o lugar dele, que a luta dele é para que você não ocupe o lugar dele lá no céu, né? E a Bíblia diz lá no capítulo 12 do Apocalipse que ele trouxe a terça parte dos anjos. E aí quando o cristão está lutando pela sua salvação, é para ocupar o lugar deles lá no céu que foram expulsos, né? Ocupar o lugar deles. Apesar de eu já ter pregado aqui que a igreja não vai para o céu, vai para Israel, mas a Bíblia diz que a pessoa, quando aqueles que vão ressuscitar, receberá corpo de anjo, né? Então, para o anjo, tanto faz estar no céu como estar na terra, né? O anjo tem asa e voa, né? Glória a Deus. Aí eu estava meditando, meus irmãos, nesse capítulo e ele é muito profundo, né? Fala também da volta de Jesus, da ressurreição. Fala aqui do Miguel, né? O Miguel, o príncipe de Deus. Esse é o príncipe de Deus que vai tocar a última trombeta, né? Você já meditou nisso? Ele é que vai tocar a última trombeta lá do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, né? É ele que vai tocar. Ele aparece aqui no capítulo 12, né? De Daniel. Eu estava meditando nesse capítulo, meus irmãos, é muito profundo, né? O versículo 2, por exemplo, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha que coisa triste, né? Que coisa triste. O que adianta, né? Tanto orgulho, tanta soberba, né? E a pessoa ficar aí neste mundão aí, querendo passar por cima de todo mundo. E aí depois se perder eternamente. O que adiantou, né? Não é melhor a pessoa aceitar o Jesus Cristo e ser humilde, né? Ser uma pessoa simples. Não é melhor? Aqui está falando que quando Miguel tocar a trombeta,
E aí, meus irmãos, vai acontecer a ressurreição daqueles que vão ser salvos e daqueles que vão para a condenação. Isso é o que está escrito aqui no versículo 2, né? E aí eu quero ler agora o versículo 7, que diz assim: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, um ano, né? Um tempo aqui é um ano. E tempos, que aqui já dobrou, já vai para 3 anos aqui. Tempos quer dizer 2. E metade de um tempo, que quer dizer 6 meses. Aqui já soma 3 anos e 6 meses. Ele jurou, ele levantou a mão para o céu, né? O homem de linho, esse homem de linho é Jesus Cristo, que já aparecia para os profetas. Olha que mistério, né? Já aparecia para os profetas. Ele levanta a mão para cima, né? E começa e aqui está dizendo que depois de um tempo, que é um ano, depois de tempos, que é 2 anos, e depois da metade de um tempo, que quer dizer 6 meses. E aí o que é que ele diz aqui? E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha aí, meus irmãos, como é que alguém pode dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Ele está dizendo que durante esse tempo aí de 3 anos e 6 meses, os cristãos serão pisados, serão mortos, vai morrer muito crente. Por que que esses pastores ficam aí dizendo, não é, que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por quê? Será que eles têm presos? Ah? Então o 8 diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse-me: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e outros embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação da desolação, haverá 1290 dias. 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Olha que mistério, né? Olha que mistério. Como que interpretar isso aqui, né? Como interpretar? Porque o tempo quer dizer um ano, dois tempos quer dizer 2 anos, e metade de um tempo quer dizer 3. E até aqui a gente pode ver que tá aqui de acordo, né, com Apocalipse capítulo 11, não é? De acordo com o Apocalipse 11, quando o Senhor manda João medir, né, o templo e deixar o pátio ali, não é, livre, porque vai ser pisado pelas nações. Até aqui a gente entende, né, que esse tempos, metade de tempo quer dizer 3 anos e 6 meses. Mas ali diz, né,
e o anjo ali dá outra interpretação. 1290 dias. E depois o quê? Bem-aventurado quem espera 1335 dias, não é isso? Como é que é isso, né? Como é que é isso? Vamos entender. Ali está falando você sabia que ali está falando daquela abominação? Tem tudo a ver com Mateus capítulo 24 e versículo 15. Tem tudo a ver com Daniel capítulo 3. Tem tudo a ver com Apocalipse capítulo 13 e versículo 18. Tem tudo a ver. Mas vamos entender. Ali está dizendo que o anjo dá outra interpretação para Daniel. Olha, Daniel, quando for tirado o sacrifício, vai ser colocada a abominação. E aí ele ficará lá um prazo de 290 dias. E bem-aventurado quem esperar 1335 dias. O que quer dizer isso? A única interpretação que a gente pode dar, não é? É que há uma conta para o homem e uma conta para Deus. Não é isso? Há uma conta para o homem e há uma conta para Deus. Deus disse na sua palavra: o vosso caminho não é o meu caminho, e o vosso pensamento não é o vosso pensamento não é o meu pensamento. É isso que diz as Escrituras. Então, qual é a interpretação que há para isso aqui? Lá no capítulo 9 né, de Daniel, ali mostra, né, os 70 anos, não é, que Daniel estava buscando para saber se o povo realmente ia para o cativeiro de 70 anos. E o anjo trouxe resposta. O anjo trouxe resposta dizendo que sim, que o povo ia, né? O povo realmente ia para a Babilônia. E ali, o que o anjo falou? O anjo falou 70 semanas. Olha só. Um ano representava uma semana. Ou uma semana representava um ano. Então eu entendo aqui que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Há uma conta para o homem e há uma conta para Deus. O que mudou em Daniel capítulo 9, quando o anjo disse 70 semanas está determinada para o seu povo? Não mudou nada, eram os mesmos 70 anos. Não mudou nada. O anjo simplesmente mostrou uma conta para o homem, uma contagem para o homem, e uma conta para Deus, né? É diferente, mas dá tudo no mesmo. Foi o que eu entendi aqui, né? Que essa total aí é porque o 1000 é um tempo, está na contagem do homem, né? Tempos na contagem do homem, metade do tempo na contagem dos judeus, né? Mas na contagem de Deus é aquela contagem lá, 1000, não é? 335 dias. Bem-aventurado quem esperar. Que ali o anjo está dizendo que depois, quando vai ser tirado o sacrifício, vai ser colocada a abominação, e aí ela tem uma duração de 1290 dias. E aí o anjo diz: bem-aventurado quem esperar 1335 dias. Isso aí é a volta do Senhor Jesus, né? Quando for tirada a abominação, depois de 1290, ali para frente, a igreja tem que esperar a volta do Senhor Jesus. Vai acontecer, né? Alguém pode dizer, mas aí então fica revelado quando é que o Senhor volta, porque não está escrito em Mateus 24, 36, que ninguém sabe, nem os anjos, nem Jesus sabe, somente o Pai. Como é que é isso? Meus irmãos, é depois da grande tribulação. Jesus está se referindo a isso. Depois da grande tribulação, não se sabe o dia e a hora, né? Veja que Jesus não falou nem mês nem ano, falou dia e horas. Não sabe se o dia e a hora depois que passar a grande tribulação. Jesus rebata o seu povo. É isso que Jesus está falando. Porque se eu não pregar assim, eu estou anulando as profecias, né? Porque no mesmo capítulo 24 de Mateus, não sei se não lembro agora, mas parece que é o versículo 29,
Jesus diz: depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e então verão, né? Vim o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então Jesus afirmou que é depois da grande tribulação, né? E aí, meus irmãos, veja que lindo, né? Jesus Cristo já aparecia para os profetas naquele tempo, né? Que o Daniel viu ele de linho fino, né? E aí você vê que no Apocalipse capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, o mesmo homem, né? Diz, levantando as mãos para o céu e dizendo que não há mais demora. Depois que tocar a quinta trombeta, não haverá mais demora. Você vê esse mesmo homem no Apocalipse capítulo 10, e versículo 5 e o versículo 6. Depois que toca a quinta trombeta, ele levanta as mãos para o céu e diz, levanta as mãos para o céu, e ele diz, não haverá mais demora. Mais demora de quê? De vir buscar o seu povo. Ele diz, não haverá mais demora, mas no toque da sétima trombeta se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo é esse? O arrebatamento. Agora, meus irmãos, viu aí um pastor chamado Luiz Gonçalves, né? Ele que é da igreja do sétimo dia aí. E ele disse que já tocou 4 trombetas. Olha só que homem herege, né? Herege, meus irmãos, isso aí é heresia. Diz que essas 4 trombetas já tocou no ano 400 ou 410, por ali, né? Isso é heresia, isso não tem nenhuma base bíblica, né? A gente tem que pregar o que está aí nas escrituras, né? Ele diz que já se cumpriu as 4 trombetas, olha só. Nem os selos não foram abertos ainda. Então as trombetas não podem tocar na frente dos selos. Primeiro os selos, depois as trombetas, né? Agora as taças sim, as taças já se cumpriu. As taças já se cumpriu. Já foram derramadas as taças, né? Se a gente levar para o lado literal, as taças da ira de Deus já se cumpriu, não é? É só você entender que ali é a Babilônia mesmo, não é? Não é que nem muitos dizem que ali não é a Babilônia, que a Babilônia ali é Roma, não é? Por aí não se cumpriu não, mas se leva para o lado literalmente, a gente vai entender que as 7 taças já foi derramada, né? É só você meditar aí, né? Em capítulo 18 do Apocalipse, e versículo 23, onde diz, luz de candeia não lumia mais nela, né? Então não pode ser Roma, porque Roma hoje está cheia de energia, né? O pessoal não dorme lá com luz de candeia, não. Dorme é com a energia mesmo quando chega a noite, né? Aquela cidade iluminada por energia e não por candeia, né? Então a gente vê ali uma Babilônia atrasada mesmo, lá do tempo do Nabucodonosor, quando ainda não tinha nem energia, né? E aí, meus irmãos, aí eu posso afirmar que as taças sim estão na frente dos selos, estão na frente das trombetas. Mas as trombetas não estão na frente dos selos, né? E aí eu vi esse pastor aí falando de que já foi tocada 4 trombetas. Isso aí meus irmãos, isso é uma grande heresia. E eu vi que esse homem aí ele é muito herege, né? Então, meus irmãos, fica aí mais este vídeo para sua meditação, né? Leia, meus irmãos, esse capítulo, porque esse capítulo é muito importante. Tudo está caminhando para o fim. Veja que o templo está sendo levantado em Israel, né? Então vai começar o quê? O sacrifício, assim como eu leio aqui, porque diz, né, que quando for tirado o sacrifício, né, vai ser colocada a abominação, ou seja, o anticristo vai fazer acordo ali, vai tirar tudo que é essas coisas, vai colocar a abominação. Israel vai ser castigado para poder adorar essa abominação. Essa abominação, ela é a estátua, né? É aquela estátua que Nabucodonosor levantou. Isso vai se repetir novamente. Ele vai ser uma coisa terrível, porque eles vão querer que os judeus se prostrem diante daquela abominação ali. E os judeus não vai se prostrar.
E aí vai ser quando Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E tudo indica que tudo está caminhando já para o arrebatamento, porque o templo está sendo levantado, né? O holocausto vai ser ali oferecido, né? Então tudo leva a crer, não é, que tudo está caminhando para o fim. Tudo está caminhando para o fim. E aí, meus irmãos, o Senhor nosso Deus, ele disse que se o Salomão não obedecesse, que ele ia levantar o templo, né? Mas se ele não obedecesse, Deus ia derrubar aquele templo para nunca mais ser levantado. Mas a gente vê no Apocalipse, capítulo 11, Deus dizendo, né? Mede, né, o altar, não é? E deixa o pátio, né? Livre, porque será pisado pelas nações. Então eu entendo assim, que é um templo levantado, mas por vontade dos homens, não é pela vontade mais de Deus, né? Porque Deus disse que aquele templo não seria levantado mais, se Salomão não obedecesse, né? E o Salomão não obedeceu, como nós sabemos, e Deus realmente trouxe os romanos e derrubou aquele templo lá, né? Então está sendo levantado, mas é pela vontade dos homens, mas o Apocalipse 11 diz, mede o templo, né? E deixa o pátio livre, porque será pisado pelos gentios. Então vai ter um templo sim, né? Mas, meus irmãos, nós temos que entender que está muito perto a volta do Senhor Jesus, porque esses últimos versículos que eu li aqui, diz que quando o sacrifício for tirado, então será colocado a abominação. Essa abominação é o mesmo do capítulo 3 de Daniel, é o mesmo do Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Amém? Então fica esse vídeo para sua meditação. Vamos estudar a Bíblia, meus irmãos. Vamos estudar porque, não é? Se levantou muitos doutores, né? A gente vê as pessoas pregando cada coisa que quando a gente vai conferir na Bíblia, não tem nada a ver, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, porque a gente está zelando pela nossa salvação. Que Deus assim vos abençoe.